Bom dia, criança. Hoje a gente vai começar a estudar português e uma parte de ciências, tá? Nessa quinta semana, dia 22 ao dia 26. Aí a gente tem um cartaz, né, que é um texto muito importante. Ele nos traz informações sobre um fato que tem muito real na vida da gente no momento. E vocês vão fazer a primeira questão, a segunda e a terceira, todas referentes a esse cartaz. Inclusive a quarta também. Então vocês vão ler o cartaz, observar todos os detalhes para responder essas questões. Na quinta questão, vocês vão retirar do cartaz uma frase exclamativa, interrogativa, palavra com dissílabo, palavra trissílabos, também do texto, né? Na sexta, você vai fazer um textinho, onde você dará um título nessa linhazinha inicial aí, relatando o que vocês têm feito nesse período de pandemia, né? Nesse distanciamento, onde a gente não pode ter contato com as pessoas e tal. Então, vocês vão fazer um textinho aí, tá? Não esqueça do título. Agora, nessa página, a gente vai ter os encontros consonantais, né, no caso. O encontro consonantal, como o nome já diz, é encontro de consoantes. Então, as consoantes são seguidas. Elas podem, ao se separar, ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção em relação à letra M e à letra N, que ela pode ter um som nasal, no caso do an, en, in, on, Aí, nesse caso, ela não vai formar um encontro consonantal com a consoante que vem a seguir, porque ela vai ser um dígrafo vocálico, tá? E no caso aí, ó, quando ela é um som consonantal, quando ela vier antes da vogal, no caso do ma, me, né, ni, nono, aí sim ela funciona como consoante. Já quando ela vier depois, né, ela vai formar um som vocálico, como eu já falei, an, en, in. Aí, com a consoante seguinte, por exemplo, aqui, ó, campo, esse an é um som nasal, por isso que na hora de representar aqui, ó, ficou com um tiozinho. Então, ela não forma um encontro consonantal com P, isso confunde muito, tá? Porque aqui é um dígrafo só, o an é um dígrafo, junto com o P não é um encontro consonantal, então, porque esse an forma um dígrafo vocálico e não um encontro consonantal, ok? Aí a seguir tem atividadezinha referente a esse encontro consonantal, que você vai retirar na primeira questão lá do cartaz, e essas duas questões seguintes, né, a segunda e a terceira, você vai tirar a segunda dessa florzinha, vai organizar dentro do que está pedindo aqui, e a outra separar dentro do quadrinho da coluna adequada, ok? Bom dia, até a próxima. E aí, criança, agora a gente vai trabalhar a atividade de ciências, onde vocês lerão o texto sobre micro-organismos de saúde. Nós falamos sobre os micro-organismos, né, que são seres microscópicos, a maioria deles. Só que aqui nesse texto vocês vão ter, além dos micro-organismos, vocês vão ter explicando como vai se prevenir desses micro-organismos, quais os cuidados que você tem que ter, tá? E a seguir vem as atividades sobre eles. Só você ler o textinho direitinho e responder cada uma das atividades. A primeira questão aqui, vocês vão completar o quadro com as informações que estão faltando. Então, tem informação que está faltando sempre um itemzinho. Por exemplo, aqui, ó, dengue é causada pelo vírus e a transmissão como que é. Aí você vai completar, tá? Tá tudo no texto. Na segunda questão, vocês vão relacionar a transmissão das doenças ao meio de se prevenir. Então, está aqui de um lado a numeração, do outro lado vocês vão fazer essa relação. E a terceira, você tem uma imagenzinha aí, duas cenas, né, uma tirinha, onde vocês vão ver o que aconteceu com a criança nessa imagenzinha aí. E aí vocês vão responder as questõezinhas, os itens a seguir, ok? Um bom dia.
Bom dia, crianças. Nesse dia aí a gente vai trabalhar a parte de matemática, esse gráfico aí de Covid, né? Onde vocês terão duas situações, né? Os casos confirmados e os casos de mortes. Nesse gráfico eles estão representando fatos reais, tá? Então aí vocês vão observar todos os detalhes do gráfico, todos eles, a fonte, tudo que está falando sobre ele, e vão responder número 1, 2 e a 3, todos sobre o gráfico, tá? 1 a 2. A 3 também é sobre o gráfico, só que aqui vocês vão trabalhar os casos confirmados e os casos de morte, mas fazendo a escrita por extenso, representando aqui com material dourado, de acordo com o que está pedindo. A decomposição, tá? E a formação aqui do número, né? Composição também. Na quinta você vai ter uma sequência de números aí, que vocês vão seguir, então vocês vão ter que analisar o iniciozinho para ver de quanto que está alternando, né? Qual o valor que está mudando. Por exemplo, 2005 para 2010, variou de quanto? Então, vocês vão continuar a sequência na C também. Então, A, B e C, tudo isso em sequência. A sexta, vocês vão arrumar em ordem decrescente, do maior para o menor, usando o símbolozinho do maior, como está pedindo. E a sétima, vocês vão ler essa situação aí, prestar atenção na imagem e representar com material dourado, como está pedindo, ok? Agora, crianças, vocês vão ter, nós vamos ver os elementos da linguagem visual em arte e religião. A gente sabe que a linguagem visual pode ser, né, que você visualiza através de linhas, pontos, que é o pontilismo, e as formas, né, que são técnicas usadas para representar essa linguagem visual. Aí você tem alguns exemplos, né, de como você vai utilizar isso. Essas linhas, ó, linha reta, horizontal, vertical, espiral, linha curva, né, vários tipos. E aqui tem um exemplo do trabalho feito por essas linhas, como que fica. Aqui eu usando a técnica do pontilismo, que você pode usar só para contornar, como está mostrando na imagem 1, delinear, que você vai deixar mais fortezinho, né? E o sombreamento, você vai juntando e ela vai ficando sombreada, isso no pontilismo. E as formas, que podem ser figurativas, né? Que são essas formas aqui, formas de figuras, abstratas, que são desenhos que você não sabe identificar o que são, e as formas geométricas mesmo, isso utilizando formas. Aí vocês vão a seguir fazer as atividadezinhas referente a isso, reproduzir na tela. Então a gente tem esse peixinho aí, vocês vão usar o pontilismo para fazer isso aqui, usando duas cores. Então você vai representar o peixinho lá e vão cobrir ou contornar, delinear de acordo com o que a gente viu a técnica lá, usando o pontilismo. Pode ser nele todinho, então você vai usar aí duas cores. Aqui, nessa segunda forma, você vai criar desenhos a partir das linhas abaixo. Então aqui deu a linha inicial, ó. Você tem várias linhas. Aí você vai continuar e vai criar um desenho no espaço ao lado, tá? Na segunda questão, vocês vão observar as obras que tem dos artistas e vão relacionar 1, 2 e 3, colocar de acordo com o que eles estão representando, se é o pontilismo, se são as formas geométricas, se são as linhas e formas. Tá? Já na página seguinte, a gente tem um textinho falando de generosidade, o que é ser generoso, então vocês vão ler o textinho, ver as imagens, né? E responder as questõezinhas que você entende por essa frase, né? A seguir tem umas imagens e vocês vão descrever as ações de que está acontecendo em cada cena. E na terceira você vai falar de você, né? Que ação de generosidade que você tem feito no seu dia a dia, fazendo um desenho bem legal dessa ação, e aí você vai aplicar a técnica do pontilismo.
ok? Boa aula, bom dia para vocês.